Bem-vindo ao podcast Nossa Voz. Eu sou Poliana Costa, jornalista da Câmara Municipal de Fortaleza. Afinal, essa é uma produção do Parlamento Municipal. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Você gosta? Se gostar, prato cheio, porque eu estou aqui com alguns convidados que vão trazer essa temática, relacionando também com a cidade, com Fortaleza. Afinal, a gente tem essa proposta que é ouvir vocês, nossa voz, a voz de cada um que passa por aqui, e relacionando com a nossa cidade, que é Fortaleza. Eu vou apresentar um a um, mas sejam muito bem-vindos, tá? Obrigada por ter topado vir aqui. Então, vamos lá. Esse é o Pedro Brandão. Se você não conhece, ele é publicitário, ele é mestre em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará, UFC, professor universitário, pesquisador de quadrinhos, professor de roteiro também de quadrinhos e integrante da oficina de quadrinhos lá da UFC. Além disso, ele é produtor do podcast HQ Sem Roteiro, que é um projeto de divulgação científica sobre teoria dos quadrinhos, não é isso, Pedro? Seja bem-vindo, hein? Agradeço o convite, é muito bom estar aqui. É, alegria nossa. A Débora, ao lado dele. Tudo bem, Débora? Tudo bom. A Débora, ela é ilustradora, ela é uma artista visual. Também a formação dela não é essa. A gente vai falar daqui a pouquinho. É ciências sociais, é isso? Isso mesmo. Então, ela gosta tanto de arte que não teve como escapar. Então, hoje a gente coloca isso. Uma moradora de Fortaleza que publica quadrinhos desde 2015, integrante do coletivo Netuno Press. E tem um trabalho reconhecido não só aqui no Brasil, mas a gente vai também contar essa história internacionalmente. Ao meu lado, o Jota. Oi, Jota, tudo bom? Tudo bem? O Jota Rodrigues, ele é um artista visual, quadrinista, escritor, arte educador, integrante do projeto Ruela. Ele é autor do HQ Complexo de Dédalo e participou da publicação da antologia de quadrinhos da Rede Cuca. Vou já mostrar para vocês, muito bonita, lançada em 2023. Isso. Falei certo? Falei, né? Falou certinho. Então, pronto, sejam bem-vindos. Queria falar um pouquinho sobre esse contexto de quadrinhos na nossa cidade, né? Vamos começar assim. Então, quem poderia falar um pouco sobre quadrinhos e Fortaleza, sobre esse cenário e esse ambiente, se é fértil, se não é, como é que tem sido? Eu acho que não tem como fugir, quando a gente fala sobre a história dos quadrinhos e quadrinhos aqui de Fortaleza, sem falar de alguns nomes, né? Eu acho que talvez o nome mais antigo, a gente pode falar de alguns, por exemplo, tem o Mino, né, que a Maria talvez seja um nome mais lembrado, o Com criador certeza. do Capitão Rapadura, etc. É. Inclusive, durante esse momento que a gente está gravando, salvo engano, tem uma exposição sobre o trabalho dele acontecendo. Sim. Mas falando de talvez um pouco menos de tempo, né, nos últimos anos, eu acho que não tem como fugir de um vínculo entre a história do quadrinho do Ceará e a própria oficina de quadrinhos da UFC. Né? É um projeto que é um projeto de extensão da universidade, existe desde a década de 1980. Então, já formou muitas pessoas dos quadrinhos. Alguns nomes dos quadrinhos hoje em dia de pessoas que têm escolas de quadrinhos, pessoas que produzem quadrinhos para os jornais, gente que produz quadrinho para fora. São pessoas que vieram dessa oficina de quadrinhos, um projeto que procurava levar, né, como todo projeto de extensão à universidade, tirar do encastelamento da universidade o conhecimento sobre quadrinhos para a comunidade. Então, tem muita gente que nasceu como quadrinista, né, nasceu nesse momento. Assim, o JJ Marreiro, o Daniel Brandão, o Geraldo Borges, que hoje trabalha para o exterior, mora no Chile, enfim, um quadrinista muito conhecido. E de lá para cá, a gente tem tido vários momentos de produção de quadrinhos aqui em Fortaleza. Eventos que vão crescendo, espaços dentro de eventos, atividades como essa que aconteceu na Rede Cuca. Então, nesses últimos 30, 40 anos de quadrinhos, eu acredito aqui nos últimos anos, acho que os quadrinhos eles tiveram várias oportunidades e momentos diferentes. É difícil criar uma historiografia, mas eu acho que talvez esse momento, assim, pensar nos últimos 40 anos é que a gente fale realmente sobre o quadrinho cearense acontecendo. Quando ganha, então, essa expressão. Exato. Quando vem um quadrinho, além da diversão, é um quadrinho que chega cheio de objetivos, Isso. trazendo possibilidades para os jovens, principalmente, se a gente Sim. falar assim. E de uma visão muito específica da cidade, né? Porque quando a gente fala de quadrinhos, acho que talvez as primeiras imagens que vêm na cabeça da maioria das pessoas são de coisas do exterior, né? Principalmente, acho que talvez as pessoas costumam até confundir linguagem dos quadrinhos com super-heróis, né? Porque talvez sejam os quadrinhos que sejam os mais mainstream, os mais vistos, os mais populares.
Mas tem vários outros tipos de quadrinhos e eu acho que aqui no Ceará a gente tem uma capacidade interessante de criar um outro ponto de vista, né? Porque se a gente for pensar também sobre polo artístico aqui no Brasil, a gente vai acabar caindo lá para o Sudeste, né? O Rio e São Paulo. E é interessante perceber que no Brasil existem vários focos diferentes de produção de quadrinhos que têm um sotaque à parte, assim. Aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, Ceará, nos últimos anos, a gente tem muito disso. Só para ver aqui, eu tô com essa antologia de quadrinhos do Cuca. O Tony vai fechar. Olha o tamanho disso, gente. É material, né? Demais. Demais. E, assim, uma antologia de histórias curtas em quadrinhos, produzida pelos jovens, alunos e alunas, não é isso? Então, eles participaram de um laboratório experimental de quadrinhos e nasceu essa maravilha aqui. Exatamente. Como é que foi essa experiência, hein? Junto com eles e tudo. Foi incrível, assim. Foi realmente um antes e depois, assim, para minha produção, né? Falando mais da minha produção pessoalmente. Ó, dentro do ônibus, aqui, conversando. E é uma das características, assim, relacionando, né, com a cidade, nessa antologia, muito naturalmente, assim, todo mundo estava participando, meio que fugiu dessa coisa do tentar mostrar o exterior e acabou mostrando muito do que tem aqui. Muitas das histórias aí, incluindo a minha, assim, ou se passam aqui na cidade, ou tem como plano de fundo muito da vivência aqui, característica do Ceará, do Nordeste, de Fortaleza mesmo. Jota, você tem trazido essa proposta, eu estava vendo aqui, vocês conhecem bem, com certeza já viram. Então, por exemplo, tem aqui esse material, eu trouxe lá da Câmara Municipal. Olha só. Então, também usa... né, utiliza a ilustração para acessar as pessoas, porque, como dizem que a imagem vale mais que 1000 palavras, então as imagens casadas e elas dessa forma tão específicas. Isso aqui foi um trabalho super legal também, né? Sim, eu adorei fazer esse trabalho junto com o Luiz. Essa é a minha edição, né, que eu trabalhei junto com ele. Esse daqui, está aqui, o Jota. Ele fez o roteiro, eu fiz a arte. Já tinha trabalhado com o Luiz outra vez como editor, ele foi editor do Complexo de Dédalo. A gente já fez outro trabalho também junto, ele como editor e eu como artista. Essa foi a terceira vez, na verdade, a gente trabalhou junto aí. Eu acho esse assunto muito especial. Eu sei que o Rômulo vai já brigar comigo, que eu não posso estar falando essas coisas aqui, fugindo do assunto. Mas meu filho desenha, o de 11 anos, e eu percebo como que o desenho, ele traz, assim... ele é bem terapêutico, e eu não estou falando só que é isso, mas assim, também ele traz muito, né, do artista. Então, se a gente está falando da cidade, que uma pessoa pega uma situação dessa aqui, um material desse, e ela já vai conhecer bastante sobre o povo, vai conhecer bastante sobre o modo de falar, sobre o modo de se expressar. É arte, pura arte também, né? Arte e misturando com as possibilidades de expressões políticas também. Queria falar com você, porque, poxa vida, ela tem uma formação e aí ela não conseguiu fugir do... Como foi? Foi puxada pelos quadrinhos, puxada pela arte. Exatamente. Eu acho que, como a maioria dos meus colegas ilustradores e quadrinistas, eu fui uma criança que nunca parou de desenhar. Então, eu trabalhei como cientista social por um tempo, trabalhei com pesquisa, inclusive na UFC, na Universidade Federal do Ceará, mas nunca consegui parar de desenhar. Então, enquanto eu estava trabalhando na UFC, eu estava estudando quadrinhos, eu estava fazendo alguns cursos de desenho. E aí, depois de um tempo, eu conheci os artistas do coletivo Netuno Press. E a gente começou a fazer quadrinhos juntos. Isso foi em 2015. E aí, também, a gente tinha essa proposta de trazer histórias que se passassem em Fortaleza, né? Que fossem dentro da nossa realidade. Uma das histórias que eu fiz, Pombos, né, com o Márcio Moreira, é uma história que se passa na Praça do Ferreira, de uma personagem que está conversando com o pombo enquanto ela come o pastel lá do Leão do Sul. Perfeito, mais e Fortaleza. aí o pombo fica querendo o pastel dela e ela fica, não, escuta a minha história primeiro. Se tu escutar a minha história, aí eu te dou um pedaço do meu pastel. Então, a Brenda também, Brenda Lima, que estava no coletivo, ela também gosta muito de retratar cenas urbanas daqui, de Fortaleza, né? E aí eu acho que também tem essa expressão, tem esse cenário, né, que o Pedro tinha falado, assim, digamos, de 40 anos para cá. Não tem como a gente fazer uma historiografia. Eu acho que alguém tem que pegar e transformar isso numa pesquisa. Ou talvez algumas pessoas, né? Talvez uma pessoa só não daria conta. Mas que eu acho que a gente tem essa expressão, a gente tem esse conhecimento maior do quadrinho fortalezense, né? Porque também tem as expressões dos quadrinhos em outras cidades do estado.
E aí, eu conheci já quadrinistas do Cariri, tem gente de Sobral também, por exemplo, o Zé Wellington. Tem um polo em Limoeiro do Norte também muito Limoeiro do forte, relacionado a Norte super-heróis. Então, tem esses outros contextos, né? Mas no caso do contexto fortalezense, assim, eu vejo que muitos de nós aqui, a gente está querendo realmente retratar a nossa cidade, a maneira como a gente se relaciona com ela, né? E foi assim também que eu comecei a fazer quadrinhos. Eu queria contar histórias e eu queria falar da minha experiência com a cidade também. Aí você vê, ela foi de mansinho, foi seguindo o que gostava, e quando viu uma das indicadas da principal premiação, né, de histórias em quadrinhos do mundo, fala que premiação é essa, com qual você concorreu, como é que foi isso? Isso foi o Eisner, né? Foi ano passado. Muito orgulho, né? Não, Tem orgulho, eu tenho orgulho. Demais. Fortaleza tem orgulho. Fortaleza representando. Sim. Pois é, foi o Eisner, né, a premiação estadunidense de quadrinhos. Eu fiz um quadrinho curto com o roteirista, o Jimmy Stamp. Ele é apicultor e arquiteto. Aí ele fez um curso de roteiro e foi o primeiro quadrinho dele. E aí eu estava nos fóruns da internet procurando trabalho, ele estava procurando alguém para desenhar o quadrinho dele, de conclusão desse curso. E aí eu fiz o quadrinho com ele, beleza, foi massa, adorei, o quadrinho ficou ótimo e tudo. E depois de um tempo, ele resolveu inscrever para o Eisner, né? E a gente ficou nos finalistas. E aí pra gente já foi tipo, uau! Ele ficou super surpreso, porque ele como autor novato, né? E eu como autora indie também daqui, né? Digamos assim, do eixo sul global. Eu não imaginava que a gente ia ficar nos finalistas, né? Então, pra gente já foi assim... Grande prêmio já. Nossa, foi incrível. Com certeza. Assim, foi realmente uma coisa muito importante pra gente. Muito bom. E você faz quadrinhos de forma independente, começou a fazer e tudo. E aí eu estava vendo que trabalha também com cenários para animação, 2D. Isso. Tudo isso faz parte. Eu faço tudo, assim. O que tiver eu faço, porque a gente tem que se virar. Gente, me diz uma coisa. Fortaleza já está como referência também nesse assunto de quadrinhos? Já vem gente de outros lugares para cá, buscando escola, buscando os artistas locais? Como é que tá isso, hein? Eu acho que tá aí o exemplo, né? Que é o pessoal da Amino, que veio de São Paulo, né? E promoveu esse curso no Cuca. O laboratório foi uma parceria, né, entre a Rede Cuca, a editora Mino e a Queroscuro Studios. E eles trouxeram um pouco do projeto que eles têm lá, que é o Narrativas Periféricas. E eles trouxeram uma forma reduzida pra gente aqui. E deu nessa experiência aí maravilhosa, assim. E foi incrível, porque além de a gente estudar questões sobre técnica e tal, a gente teve algo que para mim foi um diferencial, que é ter uma noção de mercado também. Porque eles, como editora, né, eles estão atuantes dentro desse mercado. Então, eles trouxeram muito dessa visão de mercado, que foi um diferencial, assim, para a gente, como autor de quadrinhos, participar, assim, desse laboratório e ter... Você fala, assim, por exemplo, de saber precificar, de saber vender o seu produto. De como é um mercado, de entender como é que funciona a questão de autor, conversa com editores, tudo isso, sabe? Eles trouxeram um pouco desse olhar, dessa lente para a gente, foi de como ser um profissional, realmente. Assim, pois é, parece que talvez aqui ainda precise mais desse olhar do próprio artista se valorizando. Ele sabe que é um negócio bom e tal, mas essa cultura do olhar diferenciado sobre os quadrinhos. Você fala sobre isso, com certeza. Sobre, né, você tem aí um canal de debate, discussões e tudo. Conta como é que é o seu dia a dia trazendo essas ideias também. Eu acho que falar sobre isso, sobre essa questão da profissionalização, ela já está muito desenvolvida. Ainda está longe de um ideal, acredito, mas em comparação, por exemplo, ao tempo que eu, a Débora, o Jota, começamos a estudar, eu pensei, sei lá, quando o Jota fez parte da oficina de quadrinhos, quando a Débora lá atrás começou a fazer trabalho com a Dentro no Press, que é de 2015, é? 2015. O HQ Solteiro é de 2015 também, faz 10 anos, então. Então, nesses últimos 10 anos, ver esse processo do quadrinho crescendo profissionalmente é uma realidade. Só que eu acho que aqui no Ceará, em Fortaleza em específico, os artistas de quadrinhos, eu acho que é muito... Pode parecer injusto, eu acho, falar de profissionalismo do quadrinho quando a gente fala só das pessoas que fazem quadrinho, por exemplo. Porque, por exemplo, a Débora faz quadrinho, mas faz desenho para jogos, faz artes para desenhos animados, etc. Eu acho que
o mais interessante do trabalho do quadrinista, e já faz 10 anos que eu dou aula na oficina de quadrinhos. 10 não, 2009. Faz 15 anos que eu dou aula na oficina de quadrinhos. O mais interessante que eu vejo na oficina de quadrinhos e nos projetos de aula de quadrinhos, etc., é porque quadrinhos é somente uma das coisas que um quadrinista aprende a fazer. Sim. Né? Porque é uma linguagem tão múltipla que mexe com tantas competências, a narrativa, o visual, o design, a editoração, a ideia de mercado, enfim, tradução social das questões sociais para uma história, enfim. Tem tantas questões que envolvem um fazer quadrinístico que fazer quadrinhos, no final das contas, é só uma das profissões que um quadrinista consegue fazer. Eu já trabalhei com vários quadrinistas em agências de publicidade, sendo ilustradores. Eu já trabalhei com vários quadrinistas que vão ser roteiristas de outras coisas, de filme, de documentário, etc., de animação. Então, assim, eu acho que dos profissionais que existem no mercado, talvez o quadrinista seja um dos mais completos no que ele compete. Na narração, na escrita e na imagética, assim. Então, quando eu falo muito assim, sobre a questão da profissionalização, eu acho que já existe, de verdade. Talvez as oportunidades para se viver de quadrinhos em Fortaleza ainda estejam um pouco difíceis. Eu acho que é uma questão de tempo até isso acontecer. Mas hoje, uma pessoa que faz quadrinhos, ela consegue trabalho em outras áreas com certa tranquilidade. Consegue passear por diferentes caminhos. E quando um profissional passeia por vários caminhos, ele acaba também adquirindo vários conhecimentos nesse caminho. Você falou aí das animações, os games entram também. Também games, animações, enfim, redes sociais, né? Enfim. Também tem isso. As redes sociais estão demandando bastante essas ilustrações. E eu conheço várias pessoas que fazem quadrinhos, etc., que independentes, né, indie, como o termo que a Débora usou, mas que são chamados para um trabalho, um projeto que ganha um edital para fazer um determinado desenho animado de determinada empresa ou coisa do gênero. Então, há um mercado de trabalho para quadrinista em específico, está em desenvolvimento, mas para ser quadrinista exclusivamente. Mas para ser um quadrinista que trabalha com outras coisas, não falta oportunidade. O que eu acho que acontece aqui, enquanto quadrinista, como a gente tem que desenvolver muitas competências e a gente tem que aprender a fazer de tudo um pouco, a gente só consegue aprender fazendo uns com os outros, né? Trabalhar em coletivo, é isso que eu queria saber até. Isso. E é muito uma coisa assim de estar lá no dia a dia numa feira e tirar uma dúvida com um colega da mesa do lado, perguntar como é que você faz um determinado quadro, como é que você prepara esse arquivo aqui, e você falar no WhatsApp, falar no direct. Então, a gente vai muito aprendendo no improviso, sabe? Assim, eu acho que a rotina do artista independente, ela é muito baseada no improviso também, assim. A gente vai acabando desenvolvendo uma competência, porque a gente tem que fazer aquilo, a gente não consegue pagar alguém para fazer, então tem que aprender a fazer só, preparar um arquivo para impressão, preparar um arquivo para publicar nas redes sociais. Porque são cursos, são oficinas e vocês vão Também. aprendendo, mas não tem assim ainda, né, um curso de formação completo, ou tem? Onde seria? A própria oficina, acho que mais perto que chega Mas nessa oficina. Aí como é que é o nível de formação? Quem pode fazer? Qual é o... A oficina é aberta para pessoas a partir de 15 anos, aí até a idade que quiser também. É um projeto de extensão, então tem uma prova no começo do ano, mais ou menos, sempre costuma ter. E ela é aberta, na verdade. A prova é simplesmente para saber quem vai receber certificado, mas as portas são completamente abertas para quem quiser chegar e assistir a aula. Quando eu falo isso, é pensando, por exemplo, não é uma faculdade como é a comunicação social, a qual já tem aqui, não né? É uma graduação, o coisa Pedro, do gênero. Exatamente, o Pedro tem essa formação, então você tem a outra, ele já é quadrinista, mas, de repente, pelo que você está me dizendo, talvez seja uma demanda onde você consiga, apesar de precisar de uma atualização constante, porque é um negócio que não para, mas você ter, pelo menos ali uns 4 anos dedicados a vamos agora falar sobre tal coisa, né? Uma coisa que parece... E como é que a cidade entra nisso no sentido de inspirar vocês? Fala aí você, por exemplo, como é que a cidade te inspira nos quadrinhos? Eu acho que uma das coisas mais legais do Mar, que o Jota pontuou nessa coletânea, por exemplo, é perceber que você tem várias histórias que se passam em paradas de ônibus, que se passam em ônibus, que se passam em praças, que se passam na praia, que se passam nas ruas de Fortaleza, mas o estilo é inspirado em um quadrinho sul-coreano. É inspirado em um estilo de super-herói americano. É inspirado num mangá japonês. É inspirado em um tipo de quadrinho europeu. Então, o que eu acho mais bacana, por exemplo, de ser uma pessoa de Fortaleza e de trabalhar com quadrinhos e coisas do tipo, é a possibilidade de materializar a minha vivência nessas imagens, nessas palavras em sequência, né? E como é que se faz isso? Eu vejo filme francês ao mesmo tempo que eu ouço Aviões do Forró e estou jogando um videogame em japonês, assim. Hoje em dia é impossível você viver, nascer, crescer e morrer somente com um tipo de cultura. A gente é transpassado por vários tipos de culturas, desde a globalização, etc.
E isso vai acabar virando o quadrinho. O Jota vai colocar as referências dele, falando da vivência dele no bairro dele, mas vai usar talvez uma estratégia que um desenhista do Batman usou em uma edição que ele leu há 2 anos atrás. Então, quando você faz quadrinhos, né, o quadrinho ele deixa de ser simplesmente... Ele é entretenimento, nunca deixa de ser, mas também passa a ser também material de pesquisa. Então, um exercício muito comum na oficina de quadrinhos é colocar uma página de quadrinhos para os meninos lerem e dizer assim, você gosta dessa página? Aí o menino diz, não gosto. Por quê? E ele não sabe dizer. Por que ele não sabe dizer? Porque ele não tem as ferramentas, ele só sabe que vê a página, ele entende que não é boa, ele entende que não está entendendo alguma coisa ali, mas ele não entende o que ele não está entendendo. Então, ler quadrinhos e fazer quadrinhos torna tudo e qualquer coisa de quadrinhos que cai na nossa mão como um grande material de pesquisa. E a gente mistura absolutamente qualquer coisa. Eu vivo com a minha mãe, vivo com a minha esposa, eu ouço o sotaque dela ao mesmo tempo que eu estou vendo desenho animado japonês. E isso se mistura na minha Isso cabeça. te alimenta. E o quadrinista vai e coloca isso no papel. Vocês são de onde, hein? Por curiosidade, de que local da cidade você? Nascido e crescido na Messejana. Messejana, Eu sou da regional Monte Castelo. Monte Castelo e... Eu fico em trânsito, assim. Não Mas tenho a tua lugar pra infância, descer. tuas lembranças Pois e é, referências. Aí que tá. Minha Trânsito infância... Não, foi no interior, mas também trânsito. Eu não sou daqui de Fortaleza, sou do interior. Qual que é o E interior? Pentecoste. Eu estou perguntando isso, mas é por conta justamente de pensar aí no que é Sim. que traz enraizado. Eu estava me lembrando também de um artista que eu vi recentemente, que ele faz a linguagem do Pokémon nordestino. Ele traz as imagens. Paula Raia? É isso, a Arraia. Eu estava aqui na Ah, página um do Arraia. querido. Eu Adoro falei ele. com ele esses dias, para a gente ver se também se entrevista, e esse misto. Então, Pokémon Sim. e nordestino, e traz eu esse lembro de uma negócio. entrevista com a Gabi, Love Six, né? Que é uma quadrinista super engajada, politicamente, feminista, etc. E é um trabalho belíssimo. E ela fala que ela começou a desenhar, ela começou a ler quadrinhos com Batman e começou a desenhar por causa de Sandman. Né? Ou seja, 2 obras lá de fora, uma escrita por um britânico, um personagem americano, e ela vai dar a vivência dela aqui e coloca no quadrinho brasileiro. Né? A gente bebe de muitas fontes, né? Com E essas certeza. fontes acabam sendo transformadas em quadrinhos os mais diversos. É difícil dizer qual é o estilo de quadrinho brasileiro. Eu acho impossível dizer. É real, assim. São todos. Todos, né? Tipo, um estilo americano, você vem na sua cabeça. Um estilo japonês, o olhão, aquela coisa vem na cabeça. Estilo brasileiro. Mas Todos. o cearenseis e fortalezense tem um pouquinho, não tem, não? No sotaque, Tem, na fala. tem né? A na fala, Acho algumas que, às vezes, tá mais características. no balão do que fora dele, né? É. Tá muito lá. Eu comecei no mangá, aí fui pro quadrinho norte-americano e parei no quadrinho autoral, assim, várias fases da minha vida. Eu comecei criança lendo mangazinho e já criando as minhas historinhas em forma de mangá, olhão, aquele traço bem característico. Aí comecei a ter acesso a quadrinhos norte-americanos, super-heróis, essas coisas, então já tentei desenhar algo parecido e acabei no quadrinho autoral, que hoje em dia é o que mais eu aprecio, assim, e acabou que meu trabalho está indo muito por essa vertente, assim, que o autoral ele já é justamente essa mistura, né? Não tem algo específico, é uma diversidade, assim, de traços, de forma de narrativa. Às vezes muda de uma página para outra, de um quadro para o outro. É o resultado do teu repertório. Né? Uhum. Eu até fiquei surpresa que ninguém aqui tá com quadrinhos e desenhos, às vezes, né, no corpo, Ah, já sim. que, não é verdade, todo Ninguém mundo tá com a pele bem limpinha, ninguém tá arriscado, só na blusa. E aqui as áreas da cidade que a gente pode dizer que são bem inspiradoras, por exemplo, sei lá, a área ali de Estátua de Iracema, antiga ponte metálica, que teve reforma e tudo, enfim, como é que é a cidade esteticamente para trazer em desenho? Eu tenho um apego muito forte ao centro. Tanto porque quando eu tinha família que vinha na infância, vinha para cá e o centro era sempre um ponto de referência onde se fazia tudo, né? Tá vendo? Se resolvia a vida. Ela Então, falou do centro também, exatamente. da Praça do Inclusive, Ferreira. o Pombos da Débora... Aliás, a Débora é uma inspiração para mim, né? Ela e o pessoal da Netuno Press, quando eu cheguei em Fortaleza, foi... Pô, tem gente aqui fazendo quadrinhos, né? É possível. Eu só fazia por diversão, mas nunca tinha isso em mente de, não, vou investir Sabia nisso pra disso, ser Débora? algo. Olha que interessante, né? Alimentar sonhos. Quer dizer que alguém que está assistindo também aqui de Fortaleza dúvida. pode Nossa. saber que Fortaleza é o berço do quadrinho aqui. Tá pensando o quê? Aqui no Brasil tem muita gente boa e Fortaleza está, então, ganhando destaque. Vale a pena sair da cidade para buscar oportunidade ou cavar espaço aqui mesmo? E o que vocês pensam sobre isso? Acho que depende do que é que você quer, né? Assim, porque
Porque hoje em dia, a maior parte dos nossos trabalhos a gente consegue fazer online. Então, buscar oportunidades em outras cidades é mais uma questão mesmo de fazer essa rede de contatos. E tem muita gente que consegue fazer isso nos eventos, né? Consegue fazer isso temporariamente, todos os anos nos eventos. Mas é uma coisa que, às vezes, a gente conversa muito, assim, né? Com outros quadrinistas também. Eu, por exemplo, não tenho vontade de sair de Fortaleza. Eu sou daqui, nasci aqui, cresci aqui. Sou fortalezense demais, assim. Sou tão fortalezense que eu estranho quando eu vou para uma cidade que não tem mar. Eu fico um pouco perdida, assim, um pouco desorientada. E não é o mar igual de Fortaleza, mesmo que tenha, né? Que é aquela água morninha. Mas essa coisa de você ter o mar como referência espacial, Sim. assim, de você navegar entre as cidades, sabe? Quando eu, sei lá, já fui para BH, por exemplo, e BH é uma cidade que tem ruas muito bifurcadas. Então, aqui em Fortaleza, a gente está acostumada a dar a volta no quarteirão e voltar para o mesmo canto. Em BH, as ruas são, tipo, sei lá, 3, 4 bifurcações e você se perde. E não tem mar. É muito confusa aquela cidade. Então, assim, eu particularmente não tenho essa vontade, né? Mas eu já vi pessoas que realmente conseguiram boas oportunidades de trabalho como ilustradores, não só dentro dos quadrinhos, mas ilustrando livros, trabalhando com animação. Colegas que são daqui, que foram para São Paulo, né, eixo sul-sudeste, que voltaram também, que estavam já estafados, cansados, porque é um ritmo de vida assim bem desgastante, né? E então, assim, tem todos esses movimentos. Eu acho que com a internet, com o trabalho remoto, essas coisas ficam um pouco mais fáceis de resolver dependendo de onde você está, assim. É mais uma questão mesmo de você conhecer as pessoas certas para ter as oportunidades certas, né? Sim. E você, hein? Faltou só você falar. E você também concorda sobre essas experiências e oportunidades na nossa cidade querida? Sim, eu concordo. Vou pontuar uma coisa que a Débora falou, que eu acho a questão do evento. Eu acho o evento, os eventos, né? Mas vou falar o evento com O e E maiúsculo, assim, o evento, né? O evento, que acho que é um espaço de energização muito grande, assim. É um espaço de troca. Como é um espaço... Eventos duram pouco tempo e necessitam de uma atenção muito grande de todas as pessoas que participam desses eventos, sejam eventos locais, sejam eventos de fora, né? BH, por exemplo, às vezes que você foi para BH, acredito que tenha sido por causa do FIC. Né? O FIC é o Festival Internacional de Quadrinhos, e o Ladies Comics também, que foi um baita evento, é um marco na história do quadrinho brasileiro. Né? Então, o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, o Ladies Comics são eventos de fora, a CCXP, a Comic Con Experience em São Paulo. Então, eventos são curtos, acontecem durante pouco tempo, e você precisa de muita energia e muito foco, você sai exaurido de qualquer evento. Por causa disso, dessa dedicação gigantesca em um curto espaço de tempo, as emoções afloram muito e você tem contato com pessoas que você conhece ali na hora, que mudam sua forma de ver a arte, etc. Eu acho que talvez a grande mudança na minha vida nos últimos anos tenha sido ir para um FIC 2015. Voltar de BH, de Belo Horizonte, depois de ter visto várias pessoas que estavam trabalhando, dialogando, conversando e pensando quadrinhos que eram a minha grande paixão, fizeram mudar a minha vida. Eu decidi ser professor por causa disso, certo? Então, o evento, essa coisa do local é importante. Aqui em Fortaleza, eu acho que você falou dos locais, eu acho que os locais que têm eventos de quadrinhos são locais muito importantes, porque criam amizades, criam contatos, criam network, criam um contato profissional e também um contato afetivo muito grande. Assim. Você se torna amigo de pessoas que têm os mesmos interesses e as mesmas paixões que você. Então, para mim, os grandes locais de Fortaleza são os locais que abrem as portas e os braços para receber pessoas que gostam de quadrinhos. Porque é lá que realmente se forma o que a gente entende como mercado, se forma o que a gente entende como quadrinista e público dos quadrinhos, sabe? Fortaleza é bem rica nisso. Ótimo. E você participou desse que ele falou, o CCXP 2023, isso, 2023. Né, ano passado. Me conta como foi essa experiência por lá e também o que te agregou contra o pessoal de casa. Nossa, foi uma experiência incrível, assim. O evento por si só é uma coisa gigantesca, assim, surreal. Já tinha participado de eventos, mas a dimensão da CCXP é outra coisa. E eu acho que o que mais me agregou foi realmente ver como é que funciona esse lado do profissional, assim, de ver, de estar lá no mesmo local onde tem grandes autores, gente já consagrada, editoras, todo um movimento totalmente concentrado ali naquele espaço, como é ver isso funcionando, coisa que eu só tinha visto por rede social, né? Não tinha presenciado, e lá eu estava lá ao vivo, a gente foi fazer o lançamento no estúdio da Chiaroscuro, e teve a distribuição, né? A galera
super interessada, indo lá, querendo a coletânea, conversando com a gente, ter uma proximidade com o público, assim, foi surreal. Realização de um sonho, pelo que você descreve. Sim. E, para quem não sabe, CCXP é um dos maiores eventos de cultura pop do mundo. Então, isso é bem representativo. Vocês vão chegando e vão mostrando, vão dando nome. Realmente, como você disse, né, os quadrinhos abrindo espaço. Como é que estão os jovens fortalezenses, os mais jovens, né, o futuro também, que daqui a pouquinho vão estar ocupando esse espaço que vocês hoje estão ensinando? Muita arte, muito talento que vocês têm observado, hein? Professores, se manifestem. Né, professor, o que você tem visto aí da galera? É sempre uma coisa muito interessante lidar com jovens, né? Eu sou educomunicador, também lido com... Eu sou educomunicador de adolescentes e professor universitário em faculdade. Então, eu lido com meninos de 14, 15 anos numa aula de manhã e à noite estou dando aula para pessoas de 18 a 20 anos, assim. Então, esses 5 anos, 6 anos que separam esses dois grupos de alunos são dois universos completamente diferentes. Ao mesmo tempo que são iguais, porque somos todos daqui, temos uma mesma cultura, conhecemos as mesmas questões. Mas é muito interessante ver as questões geracionais. Tu dá aula para criança, Jota, ou para... Para adolescente. Quantos anos, mais ou menos? Ensino médio, ali de 15... Pronto. Então, eu acho que tu deve perceber Na mesma que... faixa etária vocês pegam, né, no Basicamente, início. Então, tu já deve notar, por exemplo, que de uma turma de um ano para outra turma do outro ano, parece que você mudou de país, assim. Totalmente. Porque Sério? os desenhos animados que essas crianças assistem são diferentes, as músicas que essas crianças ouvem são diferentes, as novelas que doramas e séries de TV que essas... De um Tudo ano pro você outro. vai lendo ali. Eu acho meio absurdo chamar a geração X, Y, não sei o quê, porque agora a geração é de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, muda muito rápido. Viu? E como professor, Paulo Freire anda, assim, as questões, né? Você traz desses alunos para entregar a comunicação, né? Na educação bancária que você joga nos peitos do aluno. Você ouve o que ele tem a dizer e, dessa forma, você tenta articular para ele aprender melhor. E a grande questão para mim é porque você vê uma edição dessa do Mar foram quantos artistas? Foram 30? Foram 30, Pronto, 30. então, em 30 artistas são 30 universos, né? 30 histórias diferentes, 30 referências diferentes e 30 materializações desses pensamentos diferentes. Então, a gente lida com crianças que elas próprias, de um mês para o outro, já não são iguais ao que elas eram há um mês atrás. Então, parece que o tempo inteiro é um cardume diferente de peixes que aparece na nossa rede. E a gente, como professor, a gente tem que saber como entregar um conhecimento que, dali para frente, eles próprios façam seus quadrinhos, etc. É sempre um desafio muito grande, porque você nunca está preparado para o que vem. É impressionante. Não, eu imagino que com essa velocidade e da forma que eles estão alimentando hoje, é uma forma bem diferente, né? Eu fico pensando se isso não está perdendo um pouco da memória do que vocês trazem da própria cidade. Porque esse andar no centro é uma coisa que eu fazia. Que vocês, de repente, fazem, eu fazia. Mas a verdade é que a geração que está vindo, ela pouco vai, por exemplo, ao centro da cidade. Ela não está tendo a vivência, ela está mais sendo alimentada, muitas vezes, pelos... Está vendo ali os vídeos rápidos, muitos shorts, muita coisa. Vocês percebem que isso que a gente está falando aqui, de trazer a cidade, de trazer essa vivência até com os mais velhos, está se perdendo. Como é que isso é representado no desenho? Sente falta de algum traço bem nordestino, bem de Fortaleza, arriégua, macho, a gente está falando, e tem algumas coisas que apertar. Pô, é uma linguagem do Sudeste, mano, que vocês estão trazendo. Cadê? O meu irmão brincava com isso e dizia assim, ei, teu filho tá falando, mano, a gente tá em Fortaleza, é mar, que isso? Isso daí, meu irmão, vem pra cá, vem pro que tá levando. E aí, como é alimentar isso neles, esse gosto pela cultura local? Fale aí. Não precisa se brigarem, não. Pode falar de cada vez. Mas eu acho que, remetendo ao que tu tinha falado, Pedro, de como a gente mistura as referências de fora e as referências locais, né? Eu acho que talvez a solução esteja aí. Não sei nem se é solução, né? Mas eu acho que é inevitável. Então, eu acho que o humano e o mar vão coexistir, né? Na mesma publicação, tu vai ter hora que vai estar falando do jeito. De um balão pro outro. Eu acho que sim. É mesmo. Eu acho que a gente vai trazendo o que a gente vê das séries, dos filmes, das redes sociais, né? De outros estados, cidades.
e o que a gente tem aqui, como é que a gente vai combinando essas coisas e vão se transformando em coisas novas, em expressões novas. A voz, né, o nosso sotaque, especificamente o sotaque fortalezense, ele está presente em muitas histórias nossas, né? No traço em si, eu acho que isso aí é realmente, como vocês tinham falado, né, uma coisa muito mais variada, né, muito mais variável. Mas, por exemplo, tem um quadrinho chamado Maiara e Annabelle, que é desenhado pelo Thales Rodrigues, que é daqui de Fortaleza, e escrito pelo Pablo Casado, que é de Maceió. E o sotaque dos personagens é um sotaque fortalezense. Sim. E uma vez o Thales me falou que ele estava escutando um podcast sudestino e a galera comentou que achava o sotaque da personagem, que é a Annabelle. Annabelle. É a Annabelle que é de Annabelle. Fortaleza. A Maiara é de São Paulo. Elas são duas funcionárias públicas que trabalham enfrentando demônios e coisas sobrenaturais. Concursadas. E concursadas. E a Annabelle é daqui de Fortaleza. E ela é bem desbocada. Ela é, sabe, assim, uma pessoa com sotaque fortalezense, assim, Bem mais carreira. puxado que o Truando. meu ainda. Assim, truando ainda mais que o meu. E a Maiara, ela foi Transferida, né? transferida de São Paulo para cá. Né? Então, ela é a, digamos assim, a de fora, a outsider. E aí ele falou, o Thales, que o pessoal no podcast achou o sotaque da Annabelle muito forçado. Olha. Não é sempre. E aí eu fiquei assim, eles não conhecem Não o sotaque conhecem. daqui, porque ela fala assim. Eu leio Maria Annabelle, eu falo assim, eu falo que ela é, irmã, que é, diabo é isso aí. E foi aí justamente dentro. o que me pegou em Maiara Annabelle, foi isso. Eu abri aquele quadrinho a primeira vez, eu vi a Annabelle falando da mesma forma que a gente fala, mas isso aqui é fantástico. Tem gente aqui botando o nosso dialeto dentro de um quadrinho. Inclusive, o quadrinho pode até ser uma saída aí pra galera resgatar essa identidade e se apropriar mais disso, né? Trazer essa sensação de pertencimento. Se a galera Então der eu chance. acho que tô achando que a gente tem que divulgar mais esse quadrinho local, né? Tem, Não? tem. Bora Conhecer botar aí mais, ler isso mais. e começar a ter essa preocupação de ser também influenciador e não só o consumidor, porque é de pouquinho em pouquinho. É diferente, você tem o costume de ler outras coisas, de assistir, enfim. E quando não se tem, fica ali muito preso, e aí o medo é perder essa essência desse pertencimento que vocês estão falando, desse pertencimento aqui, né, na nossa... E nas escolas, será que tem espaço também? Porque a gente está falando já dos 15 anos, está quase entrando na faculdade. Então, precisa, se antes até uma linguagem dessa eu recebo lá, os jovens das escolas vão lá na Câmara Municipal, e aí tem esse projeto político e eu apresento para eles a Câmara e tudo. Aí, quando eles olham isso aqui, fica fácil de entender, porque não precisa, já se identifica, parece contigo, parece comigo. Então, essa acessibilidade aos menores. Começa de que idade? Vocês acham que dá para perceber que existe um interesse na criança de que idade? Porque todo mundo faz aquele desenho, mas aí você percebe que, opa, isso aqui tá um negócio... Acho que não precisa nem saber ler. Se você souber ler imagens, é o suficiente, assim. Nas minhas aulas de quadrinho, Débora, eu falo assim... Vocês lembram quando é que vocês estavam aprendendo a escrever? A pessoal, sim, como é que foi? Caderno de caligrafia. Como é que você fazia? Você tinha a letra A e você tinha que repetir. Eu sempre falo, olha, todo mundo aqui desenhou antes de aprender a escrever. E escrever é literalmente desenhar a letra. Então, assim, escrever e ler é um processo posterior a lidar com imagem. Todo mundo desenha, todo mundo pinta, todo mundo faz quadrinho, mesmo antes de saber escrever. Né? Escrever é depois, é uma sofisticação maior do pensamento e tal. O desenho está lá, ele é popular, ele é do meio, você está lá fazendo desenho o tempo inteiro, por mais que não seja o desenho que você queira fazer para entrar numa Marvel, numa DC da vida, todo mundo desenha, absolutamente qualquer pessoa desenha. Né? É a regra da oficina de quadrinhos, tu lembra, né? É proibido dizer que não sabe desenhar, né? Porque todo mundo sabe desenhar. Talvez você não saiba somente desenhar o que você quer, mas desenhar sabe. Por mais que seja bonequinho de palito. Deve ouvir muito isso, né? Porque informa. Eita, o pessoal né? fala Informa. isso mesmo. Ninguém precisa saber desenhar que nem Marvel DC para fazer um desenho que diferencia o que é um banheiro feminino e o banheiro masculino. Do que é uma placa de carro e coisa do tipo. Aqueles desenhos funcionam, têm significado, você bate o olho e sabe o que é. Então, desenhar complicado, desenhar simples é desenho, tá tudo certo. E aí eu acho que em questão de infância tem quadrinho para todo mundo. Mas né? aí como é que Hoje em dia. começa? Digamos, estamos aqui em Fortaleza hoje
e uma mãe percebe que o filho gosta muito e tudo, como direcionar aqui em Fortaleza essa criança, porque a gente já falou, quando eles estiverem maiores, eles têm alguns cursos mais longos, na UFC, por exemplo, que eles podem procurar. E antes disso? Acho que leva na BES. A BES tem um acervo, tanto de livros infantis quanto de quadrinhos cearenses também, bem grande. Interessantíssimo. Eu não sei como é que está agora a biblioteca do Lu Barreira. Também não sei onde está. Tinha uma gibiteca lá, tinha bastante coisa. Algumas escolas têm bibliotecas também, Esses lugares que você está me falando, eles não dão aula, né? É para ter esse contato pra ter o com publicação. com as publicações. Para aula tem a oficina, mas aí já é depois, outra faixa né? etária. Tem curso infantil para desenho. do Daniel Brandão também, né? O estúdio Daniel Brandão, Ah. aqui em Fortaleza, que é um pra quadrinista aqui também, né? Que se formou na oficina de quadrinhos. A própria Rede Cuca também tem algumas Rede ações. Tem um Cuca. laboratório. Bibliotecas, todo Cuca Interessante. tem uma biblioteca. E os quadrinistas também, eu acho que Os os eventos. Eu acho que eventos, uma das profissões do quadrinista também é ser oficineiro, é Ah, dar sem aula dúvida. também. Então, Pois geralmente você tem- dá aula, alguns de vocês eu vi aqui, estou perguntando porque eu vi Pontualmente. professores também ensina Se chamar... Pontualmente. Mas eu não tenho muita experiência com porque crianças para pequenas, explicar né? e tudo é diferente, tem que ter ali um... Mas né? a gente conhece quadrinistas que tem. Sim, né? sim, A gente tem bastante. quadrinistas que fazem isso. Mas acho que, sendo bem sincero, nem só para fortalezense, mas acho que Brasil todo, assim. Eu acho que talvez a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer é incentivar, sabe? Tipo, deixa o menino brincar, deixa o Leva na menino desenhar. biblioteca, Isso, Leva, dá na caneta, dá galinha. lápis de cor, dá papel em branco, etc. Porque, não sei como é que foi para vocês, assim, mas eu convivi, por exemplo, com o famoso desenhar não dá dinheiro a ninguém. Sim. Né? Sem futuro e coisa do tipo. E aí se para. Eu acho que parar é o grande problema. Quando uma criança desenha desde cedo e não para de desenhar, alguma coisa de boa nasce dali, sabe? Eu acho que só não dizer não, sabe? Só empurrar, toma, tá aqui um caixa de lápis nova, tá aqui um papel novo, tá aqui, né? E colocar essa criança nesse ambiente de biblioteca, de gibiteca e de eventos de arte, eu acho que já é um grande incentivo. Um grande incentivo Pedro. para fazer o olhinho brilhar. Eu te chamando de Pedro, aí para ver assim, ó, PJ, Tanto faz. PJ, Brandão. Entende que o quadrinho é um documento histórico, não é verdade? Você Sim. entende isso? Então, já resgatando períodos de guerra, Sim. como é que a gente pode falar sobre quadrinhos e história? Não, ó, eu tava falando sobre isso com os alunos meus essa semana na disciplina de História da Arte, assim, que quando você vê um filme de ficção científica, ou quando você é uma ficção histórica, por exemplo, uma novela que se passa durante a escravidão no Brasil, ou um filme que se passa em 3200, por exemplo, você vai lá para o futuro, vai lá para o passado. Eu falo para muitos alunos que, assim, esses filmes não falam sobre o futuro e não falam sobre o passado. Eles falam sobre o ano em que aquele filme saiu. Quando você faz um quadrinho futurista, não é sobre o futuro que o quadrinho está falando sobre o ano em que o quadrinho foi lançado. E dali ele se projeta no futuro ou se projeta no passado com a ficção histórica e com a documentação histórica. Então, toda obra é obra do seu tempo. Então, esse quadrinho, eu falo muito disso quando eu falo de quadrinhos de antologia, que são quadrinhos que reúnem vários artistas em uma obra só. Ele é um documento histórico. Daqui a 10 anos, alguém vai estudar como é que era o quadrinho de Fortaleza há 10 anos atrás. Vai cair nesse quadrinho. Aí ele vai, tu tem uma edição do Mar? Tenho, pega aí. Aí ele vai ver e diz, caramba, era assim que era feito quadrinhos em 2024. Era assim que era feito quadrinhos em 2023. Era assim que era feito quadrinho em 2020, nos anos 2020. Então, todo quadrinho, Sinais do tempo. toda obra artística, seja uma pintura do Renascimento, um filme hollywoodiano ou um quadrinho de antologias feito na Rede Cuca por quadrinhos fortalezenses, qualquer uma dessas três obras, por serem lançadas, já são do seu tempo. Né? E é daí que vem. Assim, aí qualquer pessoa que vai ver, vai lá no passado e vai resgatar isso. Minha mãe, por exemplo, está viciada em assistir novela, né? E maratonar novela. E aí as novelas que aparecem no serviço de streaming sempre tem. Essa obra reproduz conceitos e preconceitos de sua época. Não cortamos nada para que você... É algo do tipo, né? Para que você saiba como era o pensamento daquele período. E toda obra é isso. Não precisava nem desse disclaimer, dessa informação, dessas palavras, assim, porque é feito no seu tempo. Não é toda e qualquer obra, sabe? Então, o quadrinho, para mim, quando eu leio, por exemplo, um Capitão América de 1950, leio um Capitão América de 2024, é o mesmo Capitão América? É. E não é. É o mesmo da época, o mesmo personagem, mesmo nome, mesma cara, enfim, permanece, mas também não permanece, porque ele não está mais falando com pessoas da década de 50, ele está falando com pessoas da década de 2020. Turma da Mônica tem 60 anos. A Mônica é a mesma?
E não é. É porque a mesma Mônica tá lá, é a mesma revista, mas também não é porque É verdade, a outra personagem porque lida com outras questões da infância. Isso, e você observa, né, que pronto, fez uma referência bem conhecida. Então, Isso. Mônica, você foi colocando personagens de acordo com a necessidade de representatividade, de inclusão. Aí faz ela adolescente, aí faz ela mais velha, aí faz ela lidando com outras questões, enfim. Todo quadrinho é do seu tempo. E falando da mulher, né? Nós, mulheres, enfim. Esse cenário do quadrinho para mulheres, pode-se falar aqui na cidade, mas você tem experiência internacional também. Então, como é que é a mulherada aí dentro desse universo de quadrinhos? Eu acho que hoje é bem mais diverso, assim, a gente tem bem mais oportunidades. Quando eu comecei aqui em Fortaleza, né? Ali 2014, 2015... eu vi uma quantidade muito maior de homens produzindo, publicando, promovendo eventos. Eu já cheguei aí para reuniões de quadrinhos que eu era a única mulher presente e as outras mulheres que eu vi eram tipo companheiras, esposas dos caras. E eu vi isso mudando no cenário fortalezense, cearense, brasileiro também desses últimos 10 anos. Em 2014, eu e algumas amigas daqui de Fortaleza, a gente organizou um evento aqui em Fortaleza, lá no Porto Iracema das Artes, o Desenquadradas. A gente produziu um evento só convidadas mulheres de todos os lugares do país, ilustradoras e quadrinistas. E a gente conseguiu fazer um evento gratuito, aberto ao público, com oficinas gratuitas, com feira, com palestra. E a gente conseguiu fazer 2 edições, né? E aí a gente teve essa ideia de, não, vamos convidar só mulheres, vai ser aberto ao público, mas as mulheres vão ser as protagonistas do evento, né? Tanto na produção, né, nos bastidores, quanto ali as artistas convidadas. E a gente fez isso por essa necessidade mesmo de trazer a presença das mulheres para o meio dos quadrinhos, que até então, naquela época, era majoritariamente masculino, num contexto nacional mesmo. Por que será, hein? O que você acha? Que era assim dessa forma, que dificuldade, porque assim, outras áreas a gente até tenta, parece mais óbvio assim entender, mas o quadrinho é interessante. Será que é porque ele tem essa pegada cult, assim, cultural, e aí acha que a mulher não vai ter um pensamento crítico suficientemente bom, né, para colocar ali? Eu nem sei se é só isso, assim, são tantas camadas de coisas, né, historicamente, assim, de construção mesmo do patriarcado em si, né? De como a gente não tem determinadas oportunidades, que a gente vai conseguindo as oportunidades à medida que a gente vai chutando as portas, empurrando as coisas e se metendo. Então, assim, realmente eu não sei. Eu até estava conversando com essas minhas amigas na época, porque a gente acompanhava o trabalho de muitas quadrinistas pelo Facebook, mas quando a gente ia para algum evento, a gente só via os caras. E a gente ficava com essas mulheres, onde é que elas estão? E é por isso que a gente fez o evento. Isso foi um movimento assim que aconteceu em Só teve uma vez, foi o Enquadradas, né? O nome? Desenquadradas. Desenquadradas. Teve quantas vezes? 2 vezes, em 2014 e em 2018. E por que parou? Por que não volta? É difícil demais fazer esse evento? Porque, assim, a gente queria fazer um evento totalmente gratuito. Né? A gente queria que fosse acessível nesse sentido. Né? Alguns eventos, como por exemplo a Comic Con, é um evento pago, né? Então você paga para participar do evento e você vai lá consumir, vai para o alley, vai para as mesas, né? Vai para os estandes. E a gente queria que fosse um evento acessível mesmo, que as pessoas pudessem conhecer o trabalho das quadrinistas sem ter que pagar por ele e ser no espaço público, né? Que como foi no caso do Porto Iracema. Então ficou com o tempo, né? Ficou um pouco mais difícil de viabilizar isso. Mas isso aconteceu também em outros estados. Teve o Ladies Comics, que é um coletivo lá de Belo Horizonte, que infelizmente acabou, mas elas eram jornalistas, são jornalistas, e elas tinham também esse trabalho de catalogar publicações de mulheres no país inteiro. Então, elas têm um cadastro, eu ainda não sei se está no ar, mas elas têm um cadastro que durante muitos anos foi alimentado. Então, elas sempre estavam divulgando para as mulheres irem lá fazer esse cadastro e catalogar todas as suas obras. E elas também promoveram eventos nesse mesmo formato, né, de feira, palestras e oficinas. Todos protagonizados por mulheres e pessoas não binárias também. Então, eu acho que hoje o cenário já é bem diferente, bem mais diverso, com presença maior assim, de mulheres, de pessoas trans, né, de
de pessoas muito mais diversas do que era antes. Uns meses atrás, eu e outros quadrinistas daqui, a gente estava tentando fazer um levantamento de como era o perfil dos autores cearenses. A gente conseguiu uma amostra muito pequena, só 100 pessoas responderam o questionário, mas dessas 100 pessoas, a maioria ainda são homens, heterossexuais, cisgêneros, né? E que têm outras profissões ou que trabalham só como quadrinista, mas a maioria são homens e brancos também. Então, a gente ficou se questionando assim, é uma amostragem muito pequena para o estado inteiro, né? São só 100 pessoas, não é significativo. Mas como é que a gente chega nessas pessoas também que estão publicando, que estão fazendo quadrinhos, que estão pesquisando? Como é que elas podem também chegar na gente nesse questionário? Porque assim, a cientista social em mim ainda fica ali curiosa, sabe? Assim, para entender esse cenário. É importante mesmo. Até mesmo para a gente se articular. Até para mudar, exatamente. Para mudar, precisa entender onde está pisando e como é que faz. Para basear políticas públicas também, que são importantes. Né? Então, assim, mas mesmo assim o cenário é diverso. Essa amostragem de 100 pessoas que responderam é um sintoma, mas ela não eu acho que ela não é significativa a ponto de dizer que realmente a maioria dos quadrinistas daqui são majoritariamente homens brancos, heterossexgêneros. Mas existe muito mais gente e também muito mais gente nova que está começando agora. Então, talvez isso ainda não tenha chegado nessas pessoas ainda, né? Pessoas que estão fazendo as suas primeiras publicações agora, ou que estão começando a publicar online, ou que estão começando a estudar também, né? As gerações mais jovens aí, que eu acho que aí também vai trazer uma diversidade ainda maior para o que a gente tem no cenário de hoje, de profissionais. Porque a geração mais jovem, a gente também não pode fazer só crítica à falta, às vezes, do que eles estão vendo, da alimentação cultural, digamos assim, mas também eles trazem muitos pontos positivos, essa intimidade absurda com a tecnologia. Até a energia mesmo, a vontade de produzir. A vontade. Né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai cansando um pouco. Aí chega os meninos de 15 anos desenhando até as paredes e tal. É maravilhoso. É bom demais. Isso aí é uma coisa. É igual quem não tem filho, né? Que a pessoa vai lá e arruma 1000 tarefas para fazer com a criança. Quando você tem, você já tem a mesma coragem. É a mesma coisa. Os meninos são bons demais. Vai desenhando tudo. Não, e aí entende tudo ali da ferramenta. Eu já visitei umas escolas dessas para quem quer produzir games e coisas mais assim eletrônicas. E então eles pegam na facilidade. Eu não sei se é a mesma coisa. Outra coisa que eu queria saber, fiquei curiosa aqui, o Sana, por exemplo, é um evento que já é super tradicional aqui na nossa Fortaleza querida, inclusive a Câmara Municipal já entrou também aí como apoiadora. É uma vitrine para quadrinistas, porque tem várias linguagens ali dentro, mas o quadrinho ele é muito forte, o mangá é muito forte. Mangá aqui de Fortaleza, eu estou tentando lembrar quem que faz, assim, existe alguma publicação mais conhecida de mangá? O mangá é mais um estilo, né? É mais um estilo. É o estilo. Tem, e aí ele vai... A pessoa pega esse estilo e vai moldando ao seu bel prazer. Tipo uma massa de modelar que ela vai fazendo, né? Acho que tem vários casos, assim, o próprio Jota já fez nesse estilo e tal. Também, levando em conta o Cuca e tudo mais, eu acho que tá resgatando muito jovem, não tá, não? Um quadrinho aqui na periferia de Fortaleza. Fala que você tá por dentro. Pois é. Assim, uma coisa que eu sempre falo é que a periferia é um berço cultural. Tem de tudo. A periferia é a que traz o movimento cultural de todos os lugares. A periferia é o berço. Então, como o quadrinho, assim, o exemplo do laboratório, muita gente era de periferia. Então, foi a oportunidade da galera de lá mostrar essa vertente, esse lado, sabe? A periferia, ela ferve culturalmente em vários ambientes artísticos, em várias linguagens, assim. E o quadrinho está começando agora a mostrar das caras também, assim. Tanto dessa turma quanto dessa turma nova, né? O laboratório tem uma turma nova esse ano, assim. É uma galera periférica que está sendo contemplada ali pelo projeto e está trazendo as suas vivências ali e está mostrando as caras. Então, quais são os maiores questionamentos ali dentro? Tio? O que eles perguntam? Tio? Assim. Pergunta o quê? A turma ainda não, porque deve ter algum questionamento que eles têm assim, em comum sobre esse mundo de quadrinhos. O que eles te perguntam muito? Na certo, dá para viver disso? Eu posso trabalhar com isso? Pergunta, não.
Pergunta mais Como é que comum. é? A pergunta mais comum 40 é essa, anos, né? né? De quadrinhos. Eles perguntam muito isso, assim. Eu tava como monitor nessa nova turma e é muito essa curiosidade de como é que... Assim, porque eu consegui ali entrar em alguns aspectos que eles ainda não conseguiram, né? Estão chegando agora e já vem muito curioso, perguntando como é que é essa CXP, como é isso. E eu vou falando, né, galera? Assim, é difícil porque eu acho que todo artista independente, não só aqui em Fortaleza, mas acho que em todo canto, tem que ralar muito, né? O meio independente é assim. E dos quadrinhos mais ainda, como a gente não tem um cenário que é visibilizado, não tem um mercado ainda que se sustente por si só, né? Então, ele sempre... Geralmente, essa é a pergunta. E eu vou dizendo, galera, vai fazendo, vai trabalhando que... Tem que buscar o seu espaço. Tem que buscar o espaço, tem que dar as caras, tem que mostrar, assim, a identidade mesmo. Débora, sobre identidade, você percebe que o quadrinho feito por mulheres é o que se me deu uma curiosidade, já que as mulheres elas têm essa dificuldade, existe alguma diferença que você percebe num quadrinho de mulheres, assim, alguma característica que é bastante marcante, pelo menos para você, no seu trabalho, na sua identidade? Ou não? É a mesma coisa? Eu acho que talvez em representação dos corpos femininos, principalmente, interessante. né, existe uma diferença, mas eu acho que isso é mais em comparação com os quadrinhos de super-heróis, com quadrinhos mais populares, porque em termos de quadrinhos independentes isso é muito, muito, muito diverso. Mas hoje em dia a diferença maior que eu vejo dos trabalhos que eu acompanho é essa. É mesmo. Até porque fora muita sexualização dos corpos e padronização. Então, a mulher já consegue prestar atenção nesses detalhes mais diversos. Né? Ainda tem, assim, uma certa, digamos assim, uma pulverização assim, de algumas autoras no mercado estadunidense, por exemplo, que conseguem ali, né, entrar e colocar uma super-heroína com design de uma roupa assim mais acessível, né, que dá para ela lutar, né, que não seja assim super cavadinho, né? É mesmo, gente. E temáticas também, né? Roteiristas, mulheres também. Mas eu acho que no contexto brasileiro isso é muito, muito diverso, assim, porque tem muita autora que tem um trabalho bastante autobiográfico, que é uma coisa que quando eu comecei a fazer quadrinho eu acompanhava muito, era muita quadrinista mulher com trabalho autobiográfico, né? Tanto do dia a dia dela, ou tanto do dia a dia de como ela é artista, por exemplo. Tem, inclusive, cearense, a Cirlane, ela começou a publicar quadrinhos, acho que foi, sei lá, 2013, 2014, o trabalho dela é essencialmente autobiográfico. Acho que hoje ela mora no Rio. Tem a Carol Ito, que é jornalista, que ela publica tirinhas, e muitas das tirinhas dela têm esse teor autobiográfico, mas ela também faz reportagens e quadrinhos. A Gabriela Gillis também, que trabalha com quadrinhos, com reportagem, né? Então, é muito variado, assim. E tem muita autora também que trabalha com ficção. Por exemplo, a Ilustra Lu, a Luísa, que é de Natal, que ela publicou um quadrinho chamado Arlindo, que é um quadrinho muito legal de um menino gay do interior. E aí ela fala de como esse menino vai crescendo, como é que ele vai lidando com as amizades dele, como é que ele sai do armário para a família dele. Vai virar animação, eu acho. Né? Vai virar animação, Olha, é muito bonito. Bom. Lindo. E além dessa diversidade de temas, né, tem a diversidade de traços também. Mas o que eu vejo que permeia o trabalho dessas autoras é que elas conseguem trazer uma representação de corpos muito mais diversa do que a gente já estava acostumado a ver antes, né? Do que a gente conhece dos quadrinhos mainstream, dos quadrinhos de super-heróis, né? Desses quadrinhos japoneses também, né? Essa coisa mesmo de tratar os corpos de maneiras mais diversas, né? Corpos magros, reais, corpos gordos. Boa, exatamente. boa. Eu não tinha pensado sobre isso. A gente está quase encerrando aqui. Eu queria só colocar uma situação que o trabalho do quadrinista, ele é um trabalho. Então, para as pessoas que têm o costume, mas é só um desenho, mas faz isso daqui para mim, gente, né?
Então, vocês vivem disso, né? O trabalho. Então, eu queria falar e pontuar, quem quiser colocar, sobre... a gente falou da profissionalização, da capacitação e tudo. Então, também sobre o respeito à classe de quem faz quadrinhos. É importante bater nessa tecla ou já está de boa? Como é que anda isso? Eu acho que é importante, sim. Eu tô meio que chegando agora em comparação, né, a todo o cenário, mas eu acho que isso é importante também a gente se ver quanto classe. Até porque quando a gente precisar lutar contra essa desvalorização que a gente sofre constantemente, a gente está unido e munido de formas de se defender disso, sabe? Tem alguma associação, sindicato? Como é que está hoje? Não. Bora criar isso, não, hein? Não tem. O que se tem são grupos, né? Pequenos grupos, assim, que as pessoas se unem ali para se apoiar, mas ainda precisa ser uma coisa mais forte. Até para que esse mercado se fortaleça. Assim, aqui na cidade. Mas tem, né, isso? Não, faz isso aqui, mas é só um desenho, tem, só que essa desvalorização, tem. que ela é quase orgânica, já o negócio virou um vício. Então... além, eu acho que não é somente uma desvalorização, eu acho que por ser o artista, o quadrinho ser um artista, eu acho que existe uma grande imagem do artista, a valorização do artista que sofre, a valorização do artista que tem dificuldade, a valorização do artista que tem a arte boa vem do sofrimento, sabe? Sendo que, na verdade, é muito bom fazer arte e ter o que comer, né? Ter as contas pagas, né? Ter o aluguel cuidar pago. Da família, né? E a arte que vem da inspiração. Isso, você precisa estar... Nem a inspiração, nem o sofrimento. Que tal ver o trabalho... Não é bom trabalhar bem, não é bom trabalhar sem pressão, não é bom trabalhar de forma saudável. De forma saudável. Então, acho que é importante ver o quadrinista dessa forma. Ele é um trabalhador como qualquer outro, né? Ele produz arte... do jeito dele e ele é parte integrante do trabalho como qualquer outro tipo de trabalhador em qualquer outra função. Por isso ele precisa de salário, ele precisa pagar as contas, ele precisa sobreviver. Ouviu então... aí, tia? Ouvindo, né? Precisa, gente, não é assim não. Então, eu queria agradecer ao Pedro Brandão, PJ. Prazer. É assim que tá nas tuas redes sociais? PJ Brandão, exatamente. PJ Brandão. A Débora Santos, tem algum apelido também carinhoso de assinatura? Débora Santos, arte, todas as redes. Olha... E o J Rodrigues, como é que tá lá na sua rede social? Nas redes é Jverso. Jverso, olha. Tá certo. Muitíssimo obrigada. Você também que acompanhou o podcast Nossa Voz, essa produção da Câmara Municipal de Fortaleza. Você pode estar vendo, talvez, pela TV Câmara Fortaleza, no canal 7.2, ou está só me ouvindo. Se estiver ouvindo aí na Rádio Fortaleza FM 90.7, quem sabe pelas plataformas de comunicação na internet, também estamos presentes. É uma produção dirigida pelo jornalista Rômulo Costa, com a produção executiva do Lúcio Uchoa, certo? E uma participação de toda a comunicação, inclusive da nossa diretora Renata Sampaio. Espero que vocês tenham gostado e assistam também os próximos episódios. Tchau, tchau.